construir um sistema de decisão? Quais são os alicerces? Isso. O tempo todo estamos fazendo escolhas. A gente fala, o caminho é livre quando não há apego nem aversão. Mas tem momentos na vida que a gente fica muito em dúvida. O que eu devo fazer? Quais são os valores pelos quais eu guio a minha vida? Não fiquem parados esperando que aconteça do céu, porque o céu é você. Acho que muita gente não sabe o que quer. E tem uma ideia de prosperidade, vamos dizer, carros, coisas desse gênero. Eu vou ter lancha, carro, sei lá, helicópteros, aviões, e isso eu ser próspero. Mas e como é que está por dentro? Você faz aquilo que você gosta e você sente prazer no que você faz? Uma coisa que o professor Clóvis de Barros fala muito, né? Aumenta a sua potência como ser humano. Você se sente melhor com aquilo que você faz. E aquilo que você faz dá para você um retorno que dá vontade de fazer mais, de dar continuidade. Eu acho que a prosperidade tem um pouco a ver com isso. Claro que tem que ter lucro financeiro, não é dizer, não precisa ganhar dinheiro, não precisa sim. Precisa ter retorno, sim, de coisas financeiras, coisas do mundo. Mas o mundo e a nossa espiritualidade não estão separados. Não existe uma coisa que é o corpo aqui, a mente está em outro lugar. Ela está junto. O espírito não está em outro lugar, ele está aqui. E esse espírito, como você fala, que é feito para ter sucesso, para poder fazer as coisas bem. Então não se ponha para baixo. Porque tem gente que se põe para baixo, eu não mereço, merece tudo que chega até você. Mas para ter esse merecimento significa que você fez acontecer. Não é que é um merecimento que veio do céu assim, caiu de repente porque alguma coisa mágica aconteceu. É você que cria a sua realidade. E você pode criar uma realidade próspera. Não pensar pequeno. Não querer coisinhas miudinhas, assim, a gente fala, não pegar migalha da mesa. Se você tem um banquete à sua disposição, por que está comendo só a migalha da mesa? Isso eu acho uma coisa muito importante das pessoas refletirem. Uau. O universo deu para você um banquete, com todas as possibilidades. Você vai pegar migalhinha que caiu no chão, o resto que alguém deixou cair, ou você vai servir-se dessa mesa? Eu fiz um retiro em dezembro com as freiras beneditinas, monjas beneditinas da Abadia de Santa Maria, na Zona Norte. E lá tem um medalhão de São Bento, não sei se você conhece. É uma coisa linda. É São Bento, então, os próprios discípulos dele tentaram matá-lo. A coisa é bonita na vida, né? Um homem santo, ele morava numa caverna, ele era padre do deserto, que se chama. Aquele que quer viver sozinho, morar sozinho. Ele era muito rígido nas suas práticas. Aí chamam, por favor, venha ser nosso professor, nosso mestre. Ele foi, só que ele era rígido. E as pessoas começam a achar ruim. Então eles se programam para matá-lo. Então dão uma taça de vinho para ele envenenada. Ele olha para a taça, faz o nome do pai e a taça explode. E ele volta para o deserto. Eu não vou ficar aqui, vocês querem me matar, vocês não gostam de mim, vocês não dão conta de trabalhar comigo da maneira que eu acho que tem que ser feito, então vou embora. Alguns anos se passam, vão chamá-lo, por favor, volte, volte, volte. E de novo, na vida diária, convivendo com ele é rígido, ele é severo e ele quer as práticas verdadeiras. E tem gente que não acompanha, e quem não acompanha fica com raiva, de novo quer envenená-lo, agora com pãezinhos. E diz que os corvos vêm. E os corvos vêm e levam os pãezinhos embora e ele não morre. É uma maravilha, né? E aí ele fica como abade do mosteiro, mas ele funda a Ordem de São Bento, né? E a medalha que ele tem é um exorcismo. Porque ele, em latim está escrito de um lado, vade retro Satanás, que Satanás vai embora. A minha proteção é a cruz, é a cruz de São Bento. E que os demônios, que eles chamam de dragões, mas era no sentido de demônios, não me venham provocar com as suas conversas vãs. É muito bonito isso. E a primeira letra de cada uma dessas palavras está no medalhão. E em cima está escrito paz. E as irmãs, as monjas de lá, eu falei, puxa, que medalhão bonito, tinha espalhado por todo o mosteiro lá. E aí eu falei, me explica o que é esse medalhão aí tão bonito, né? E eu falei, que lindo, né? E a gente às vezes precisa de exorcismo nesse sentido. Eu não deixo nada prejudicial entrar. Que na Umbanda, quando o Candomblé vai dizer fechou o corpo, né? Eu tenho que fechar os meus projetos nesse lugar sagrado, que só vou compartilhar com pessoas que podem vir acessar e que podem vir somar comigo, multiplicar comigo. Aqueles que querem vir tirar e diminuir, esses eu não posso compartilhar, porque eles não têm noção. Às vezes não é nem por maldade. Eu quero ter isso que você tem, eu quero fazer o que você vai fazer. Nossa, sua ideia, eu vou correr, vou fazer correndo antes de você. E aí atrapalha o projeto, né?
Então é importante, tem coisas que vêm tirar a nossa tranquilidade, sim, e a gente saber proteger aquilo que é mais sagrado. Eu digo, quando a gente vai fazer meditação, tem as áreas sagradas da mente, né? Que Uhum. você não entra de qualquer jeito. E só entra se tiver sem intenção. É a intenção sem intenção. Se eu tenho a intenção, eu vou lá, a taça do Santo Graal. Uhum. Essa história eu gosto muito, né? Que a única pessoa que conseguiu entrar no lugar onde estava a taça do Santo Graal e pegar a taça era o menino que não tinha nenhuma intenção. Ele era puro de intenções. Essa pureza que você carrega, essa pureza é que vai trazer resultados benéficos. Mas se eu estou, o que eu vou ganhar com isso? O ganhar vai ganhar muito, se você não tiver a intenção de ganho. Mas se eu estiver pensando, eu vou ganhar do meu vizinho, eu vou ser melhor do que fulano, perdeu, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu vou ser excelente no que eu fizer. E eu vou trabalhar por isso. E não vou me cansar de trabalho, porque é gostoso fazer o que eu faço. É o que o Clóvis vai falar da potência, eu sinto prazer naquilo que eu faço. E se eu sinto prazer no que eu faço com excelência. Mas se eu faço por fazer, hoje tem que fazer isso, que chato, né? Mas eu vou lá, né? Não vai dar certo. E se eu penso só em mim como um ser separado, eu não tenho sabedoria. Porque nós só vivemos por sermos múltiplos, por estarmos interligados a tudo e a todos. Hoje a gente sabe disso. Esses carinhas falavam isso há 2.600 anos atrás. Nós somos a vida da Terra. Estamos interligados a tudo que existe, a todas as formas de vida. É uma interconexão sem fim, como raios luminosos que viessem de todas, em cada intersecção tem uma joia que emite raios em todas as direções. Isso é a vida. E nós somos essa joia. Então, quando você se dá conta disso, começa a cuidar com mais respeito de tudo, do bichinho, da aranha, do passarinho, de tudo. Não tem preferência por este ou aquele, mas a gente faz escolhas. Aí tem outra coisa complicada. O tempo todo estamos fazendo escolhas. A gente fala, o caminho é livre quando não há apego nem aversão. Sim. Legal, né? Sim, sim. Sem apego, sem aversão, muito bem. Mas eu tenho que escolher. Estava fazendo um retiro um dia. Era um prédio muito alto. E no canto do salão que nós estávamos fazendo esse retiro, tinha uma teia de aranha maravilhosa, linda. E, de repente, um beija-flor entrou na teia de aranha. Não levou 2 minutos para ela prender o beija-flor. E eu, sentada lá, fiquei com pena de quem? Do beija-flor. Sim. E arranjamos, tinha uma piscina do lado de fora, aquele bastão de limpar a piscina, fomos lá, soltamos o beija-flor, me senti tão bem, porque pessoa benéfica, como eu sou boa. E uma pessoa disse assim, monja, a senhora sabia que a reprodução da aranha depende de ter um bichinho preso, porque é lá que ela põe seus ovos? Você não pensou na aranha? Eu falei, nossa, é mesmo. Eu não pensei na aranha, porque a aranha para nós, humanos, é peçonhento, pode nos matar. Sim, pode ser uma ameaça. Mas, ao mesmo tempo, tem uma razão, como você falou no começo de Deus, né? Tem uma razão para esse bichinho existir. Exato. Para esse inseto existe porque é necessário. Para a trama da vida existir, a aranha é necessária. Eu não posso exterminar aranhas. Percebe? E a gente está o tempo todo nessa corda bamba, nessas decisões que são muito sutis e delicadas. Eu vou favorecer o beija-flor ou a aranha? Eu favoreci o beija-flor, que era mais bonitinho, né? Ele não é peçonhento para mim. Mas tem momentos na vida que a gente fica muito em dúvida. O que eu devo fazer? A quem eu vou favorecer nesse momento? Quais são os valores pelos quais eu guio a minha vida? Que vai ser o alicerce das minhas decisões. Não tem sucesso. Por que não tem sucesso? Porque não sabe partilhar. Não só os ensinamentos, como a vida, as benesses que chegam. Então, quando você tem benesses e que você partilha de uma forma justa, clara, né? Você não vai dar tudo que você tem, porque tem gente que entra nessa, né? Compaixão. Uma palavra que a gente usa muito no budismo. Tá. Aluno meu, ele estava trabalhando a compaixão. Então, ele saiu na rua, tinha uma senhora sentada na beirada da calçada, dizendo para ele, chorando, e dizendo, eu perdi tudo, eu morava numa comunidade carente, pegou fogo, perdi meu barraco, perdi meu carrinho, perdi meus filhos, estou aqui desesperado, eu preciso de R$ 70 para levantar outro barraco. Ele olhou na carteira, ele trabalhava num banco, num grande banco, mas não tinha dinheiro na carteira. Ele tinha uns R$ 30, ele tirou todo o dinheiro que tinha, deu para ela, e
Aí chegou um outro moço e eles contaram a história para o moço, e o moço disse: eu vou levar a senhora até o banco, eu dou tudo que a senhora precisa, você não quer vir comigo? E vamos até o banco dar dinheiro para ele. Eu falei assim: não, está na minha hora de entrar no banco, eu não posso ficar mais aqui, eu vou embora. Quem sabe se a gente se encontrar outro dia, mas hoje eu não posso, e foi embora. Passou o dia inteiro se sentindo mal, porque ele não deu o dinheiro que a senhora pediu, ou mais. Que era compaixão, eu falei: não, meu filho, você tem necessidades que ela não tem. Exato. Você precisa de roupas, de estudo, de livros, de meio de transporte, porque no local que você trabalha, você tem que se vestir de uma certa forma e tem que ter certos conhecimentos. Então, as necessidades suas, diferentes da dela. Você tirou todo o dinheiro que você tinha na carteira e deu para ela. Não é suficiente? Quem sabe não era um golpe? O outro mocinho vinha lá para levar você no banco e limpar a sua conta? Você nunca pensou nisso? Então, pense que o que você deu é suficiente para você e para ela naquele momento, porque você não é o único que ia compartilhar. Porque tirar esse peso de dizer: não, se eu estou rico é porque eu estou explorando alguém, eu tenho que dar para os pobres correndo. Não é bem assim. As necessidades não são iguais. Qual é a suficiência? Essa palavra eu gosto muito. Suficiência? O que é suficiente e o que é suficiente para cada um de nós é diferente. As nossas necessidades não são as mesmas. Procurar essa suficiência. Uma vez o pessoal do YouTube me chamou faz alguns anos. No Rio de Janeiro tinha um evento para os maiores youtubers da época, né? E tinha um jovem lá que ele disse assim: Monge, eu tenho 8 milhões de seguidores, tenho tudo que eu quero, o dinheiro que eu quiser, mas tem um vazio aqui dentro e as pessoas todas querem ser como eu. Eu falei: por que você não tenta fazer com que as pessoas sejam quem elas são? Elas não precisam copiar você, mas encontrar o seu padrão de crescimento. O que é bom para essa pessoa? Quais são as suas qualidades? E como é que eles podem usar essas qualidades para serem mais felizes? Porque se eles querem copiar você e não são você, aquilo que é bom para você pode não ser excelente para eles. Como você disse, você tem um vazio interno, mas por quê? Porque não são só as coisas materiais. O que mais falta? O que está faltando? Vamos procurar? O que você quer fazer de verdade? Você já está influenciando o mundo com a sua presença. Não precisa fazer disso uma profissão, Sim. mas no que você trabalha, onde você trabalha, você está influenciando as pessoas à sua volta. E você está influenciando isso positivamente, as pessoas estão ficando melhores, mais felizes, estão tendo melhores resultados. Isso é suficiente. Você percebe o que é suficiente, o que você chegou numa meta boa, mas você não para isso que você fala, não tem uma parada. Qual é o próximo passo? Mas não é o próximo aflito, né? Preciso chegar lá correndo, né? Exatamente. Como é que eu vou trabalhar, planejar, perceber o que é necessário, não só para mim, mas para o mundo nesse momento? O que eu falava antes da pandemia não é o que a gente pode falar agora. Houve uma mudança de percepção, uma mudança de emocional, que é o que você fala, né? Que está aí. E estão todos numa corrida para ver quem chega primeiro, quem vai pegar o pote de ouro primeiro, né? Mas eu gosto muito daquela ideia, acho que é Ubuntu que falam na África, né? Do Sim. compartilhamento. Diz que tem umas crianças, né, que umas senhoras foram lá de assistência social, embaixo de uma árvore, puseram um monte de guloseimas, né, comidas e tal, e disseram: agora vamos correr, quem chegar primeiro ganha tudo. E eles chegaram, que chegou primeiro, chegou e começou a compartilhar com os outros. Que é coisa que às vezes na nossa sociedade a gente não é treinado para isso, né? E eu vou pegar tudo para mim e agora eu só dou se você fizer isso. Não, vamos partilhar dos bens. De novo eu falo, essa mesa de banquete que está aqui à nossa disposição. Tem pessoas que não veem a mesa, não percebem, não sabem que tem inúmeras possibilidades no mundo, ficam focando numa coisa pequena, que não está tendo sucesso, batendo a cabeça na parede, dizendo não dá certo, e comigo não dá certo. Por que não está dando certo para você? O que você está fazendo que não está dando certo? Talvez não seja por aí. Você pode chegar lá, mas você talvez tenha que dar uma voltinha. Então, ter pessoas que possam auxiliar nesse processo da pessoa que eu chamo do despertar. É o despertar da mente, é uma percepção mais clara e profunda da realidade para a gente acessar nossos objetivos e não fazer objetivos assim desesperadores, né? Que fica sempre um vazio interno. Aliás, aí vem o Freud, né? Que o Freud vai dizer que o eu ideal está sempre se reformulando, mas a gente vai ficando melhor para superar os obstáculos. E os obstáculos deixam de ser, eles vão aumentando. E principalmente quem está no caminho da espiritualidade, se prepare. Porque na hora que você fala que superei um, vem outro. Exato. E ele vem mais levadinho. Exato. Ele vai tentar te derrubar.
Mas aí se você vai ficar mais esperto, em vez de falar que horror, chegou outro obstáculo, olha que interessante. Como é que eu vou atravessar essa muralha? Tem uma muralha na minha frente. Não há nada fixo nesse mundo, nada estável. E nós queremos um emprego estável, queremos uma sociedade estável, queremos um mundo estável. Está tudo em movimento e transformação. Mas quando a gente é capaz de fluir com essa transformação e até mudar um pouco o curso da transformação, que é a nossa condição e capacidade humana, aí fica tudo bem. Mas se eu vou lutar contra isso, eu quero que fique sempre assim. Esse microfone agora são prótons, elétrons e nêutrons numa dança incrível. Eu não vejo meu olho nu, mas se a gente puser um microscópio aqui, está tudo se movendo. E a gente não percebe. Tudo está se movendo o tempo todo. O planeta está se movendo. Dentro do planeta, o que é que tem? O magma, não é? Que de repente o vulcão, você lembra, nossa, tem fogo aqui dentro. E nosso corpo e a nossa mente também é esse movimento. Então você começa a perceber, está tudo se movendo. A gente pode direcionar o movimento. E que não seja naquele desespero que você fazia antes, né? Tem outra meta. Qual é a outra meta? Porque é uma coisa sedutora. Exato. Que a gente fala workaholic, né? Quer dizer, eu fico embriagado com o meu trabalho porque o meu trabalho me dá prazer. Sim. E me dá resultados, e é gostoso. E eu quero mais resultados, porque foi muito prazeroso atingir isso. Então eu quero a próximo. Mas às vezes não percebe que pode dar uma exaustão. Exato. E quando dá exaustão, você para de produzir. E aí você vai começar a entrar em burnout, depressão, tristeza. E quando o amigo trai, não é legal quando o amigo trai? É uma maravilha. O sócio traiu, que delícia. Né? A pessoa fica desanimada, não quer fazer mais nada, né? Não acredito mais no mundo, meu mundo acabou. Que legal, eu fico mais esperto. O professor Hermógenes era um grande professor de yoga do Rio de Janeiro, com quase 100 anos, no finzinho da vida, ele disse: estou criando uma nova religião, que se chama desilusionismo. Cada vez que você tem uma desilusão, agradeça, porque está mais próximo da verdade.